Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós, pelo respirar, pelo amanhecer, pelo acordar, e tudo debaixo da sua graça. Senhor, seja com os enfermos, tudo aquilo que está na nossa incapacidade, tudo aquilo que somos incapazes de realizar, que sua mão de Deus possa fazer. Senhor, venha fazer em nós, venha fazer em nossos familiares, venha fazer nos enfermos, venha fazer nas pessoas que precisam da sua mão. Porque para muitos ainda é cedo, para muitos ainda há esperança e é agora, é a hora que o Senhor vai colocar as suas mãos para mostrar o seu grande poder manifestar na vida dessas pessoas. Querido Deus, eu peço a cura, salvação por todos os enfermos nesse momento. Deus, faça segundo o seu querer. Se conosco nessa leitura de hoje. Abra nossa mente para interpretações maiores. Assim orei, confiado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos dar continuidade ao livro de Isaías, começando no seu capítulo 15, que diz: profecia contra Moabe. Isaías capítulo 15, verso 1. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Hesbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe exclamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar. E Eglat e Selísia vão chorando pela subida de Luite. E no caminho de Horonaim levantam gritos de desespero. Porque as águas de Nirim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se o capim e não há mais nada que esteja verde. Por isso, eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardam para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Ber-Elim, as águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. O desespero dos Moabitas. Isaías capítulo 16, verso 1 em diante. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como um pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que, em pleno meio-dia, a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade e sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue.
Busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso, Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão, profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Hareset, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, pela vinha de Sibma, eu as regarei com as minhas lágrimas. Oh, Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre as suas colheitas já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada o alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz, daqui a exatamente 3 anos, será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Profecia contra Damasco e Efraim. Isaías capítulo 17, verso 1 em diante. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão, sem haver quem o espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale de Refaíns, mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obras das suas mãos, nem voltarão os olhos para os que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Zerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados, no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel. E haverá desolação, porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim, colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e, antes que amanheça o dia, já não existem
Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Profecia contra a Etiópia. Isaías capítulo 18, verso 1 em diante. Ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no tempo quente da colheita, porque antes da vindima caída, já há flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor do Exército, ao Monte Sião. Profecia contra o Egito. Isaías capítulo 19, verso 1 em diante. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino, o espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão o mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mefins estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra.
como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito, não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Isaías capítulo 19, verso 16 em diante. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado, por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifício e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção do meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Isaías capítulo 20, verso 1 em diante. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte de seus lombos a roupa de pano, grosseiro, e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nos vamos escapar? Profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 21, verso em diante. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo ao ataque. Ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte e o horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se, príncipes, e untem os escudos. Porque assim me disse o Senhor:
Vá e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: Caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como o trigo na eira. O que ouvi do Senhor de Exército, o Deus de Israel, isso lhe anunciarei. Profecia contra do mar, sentença contra do mar. Alguém me chama desde ceia, guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia, sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia, vocês passarão a noite. Oh, caravanas de Dedanitas, levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por tudo. Seja conosco nessa noite. Abençoa a nossa noite, o nosso deitar. Que o Senhor também abençoe o nosso acordar, seja conosco ao acordar. Pai, graças te dou porque Tu és bom e tens sido bom todos os dias. Muito obrigado, Pai. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.